Palavra Bendita, com o pastor Gilberto Suzano. Uma mensagem bíblica de esperança para a edificação da família. Olá, graça e paz. É um prazer estarmos juntos novamente para mais um momento de reflexão bíblica e eu louvo a Deus pela sua vida, você que já está aí participando conosco. Se puder, compartilhe com outras pessoas o link deste vídeo, abençoando assim a vida de outras pessoas, a vida de outras famílias. Convide outras pessoas para participarem conosco deste momento. Eu quero hoje refletir com você um pouco sobre o casamento. E o nosso tema de hoje é casamento é uma aliança inquebrável. E eu gostaria de ler com você Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando nós lemos assim na palavra de Deus: Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Poucas coisas têm sido tão desconfiguradas de seu padrão, de seus preceitos e de seus propósitos quanto o casamento. O casamento foi instituído por Deus e deve ser governado pelos princípios de Deus. Biblicamente, o casamento é uma união heterossexual, monogâmica e também inseparável. É essa a perspectiva bíblica de um casamento. Deus definiu o casamento, Deus definiu como deve ser o casamento e Deus definiu a duração do casamento. Deus definiu o como e também definiu o quanto, ou seja, Deus definiu a validade do casamento. E a validade não é até que surja a primeira contenda, não é até que venha a primeira crise, não é até que aconteça a primeira lágrima por conta, talvez, de alguma discussão no ambiente doméstico, no ambiente familiar, mais especificamente no tratamento conjugal. Não é até que as lágrimas surjam. Deus definiu o casamento e é até que a morte os separe. Ou seja, o casamento ele é para a vida toda. E ninguém tem direito de separar aquilo que Deus uniu. As leis humanas, elas não mudam as leis de Deus. Infelizmente, divorciar hoje é mais fácil do que casar. É triste, mas isso é verdade. Na verdade, pedir o cancelamento de um casamento está mais fácil hoje do que pedir para cancelar a rede de energia elétrica de uma casa. Veja a que ponto chegamos. É fácil viver casado a vida toda? Com certeza não. Mas é possível? Com certeza sim, é possível. E talvez alguém pergunte, mas como? Qual o segredo? Qual a receita? Só tem um jeito. E esse jeito é tomar uma decisão. Tomar uma decisão importante. É assim que um casamento ele é capaz de durar até que a morte os separe. Mas de que decisão estamos falando? Bem, a primeira decisão é a decisão de se casar. Para casar é preciso decidir casar. E ninguém pode decidir por ninguém, essa é uma decisão pessoal, é uma decisão individual, cada um faz por si. E é preciso fazer uma decisão certa. Você precisa não encontrar a pessoa certa, mas você precisa ser a pessoa certa para alguém que você vai encontrar. É preciso casar nessa perspectiva. E a partir dessa decisão de se casar e estar casado, é preciso também tomar uma outra decisão. Que decisão é essa? É a decisão de estar casado até a duração prevista pela Escritura, pela Palavra de Deus. É a decisão de estar casado até a validade bíblica. É decidir cumprir os votos matrimoniais. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, nos adverte o seguinte: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. É uma questão de decisão. Primeiramente, você decide se casar. Depois você decide com quem se casar. E aí você decide também, já casado,
em continuar casado, cumprindo o voto que um dia foi feito diante de Deus, diante da família, porque o voto foi esse, até que a morte nos separe. Então é preciso permanecer neste voto, é preciso permanecer com esta decisão por toda a vida. Hoje, infelizmente, os casamentos estão muito frágeis. Muitas pessoas entram para o casamento como se fosse apenas um contrato de risco. Muitos casam-se para divorciar e divorciam-se para casar de novo. Ainda que a sociedade ache isso normal e as leis até favoreçam, essa não é a vontade de Deus. Nunca foi. Deus, embora Ele permita que o divórcio aconteça, mas a vontade de Deus é que o casamento dure por toda a vida. Nós precisamos resgatar o valor do casamento, investir no casamento e saber que, de acordo com os preceitos de Deus, ele é uma união inseparável, é uma aliança inquebrável. E eu gostaria de compartilhar com você 3 dicas para fortalecer o seu casamento. Primeiro, ore sempre pelo seu casamento. Ore pelo seu casamento sempre. Ore, peça pela vida do seu cônjuge, peça pela sua vida também. Peça que Deus te dê sabedoria, que Deus lhe ensine como ser um bom esposo, uma boa esposa. Ore pelo seu casamento. E se você ainda não se casou, ore também. Peça a Deus que, se essa for a vontade de Deus para a sua vida, que Deus também te mostre alguém que seja a vontade de Deus para você, então se casar. E se você tem filhos ainda não casados, ore também pela vida deles. Ajude-os orando por eles e também aconselhando para que eles possam tomar a decisão certa, casando-se com a pessoa que for da vontade de Deus. Então a primeira dica é: ore sempre pelo seu casamento. Segundo, conheça os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra para a vida conjugal. É preciso entender o casamento nessa perspectiva de plano de Deus, de que 2 pessoas distintas, homem e mulher, se casassem para que pudessem então se completarem. São diferentes, mas são necessários. Isso me faz recordar o que li certa vez que alguém escreveu: se casamento fossem de 2 iguais, um deles seria desnecessário. Simples assim. Mas os 2, sendo diferentes, homem e mulher, na perspectiva bíblica, sexo feminino e masculino, então nós temos um casamento que se completa, onde o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Isso é bênção de Deus. E é preciso conhecer os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra, que vão ajudar esses 2 diferentes a viverem uma vida em comum, uma vida juntos, em harmonia, em unidade. Terceira dica para você, que pode, quem sabe, ajudar você no seu casamento, para que você tenha um casamento duradouro até que a morte o separe. Obedeça aos mandamentos de Deus. Obedeça aos mandamentos de Deus. A Bíblia nos diz que devemos amar um ao outro, principalmente no contexto do casamento. É preciso perdoar um ao outro. É preciso cuidar um do outro. São todos eles mandamentos bíblicos para o relacionamento conjugal. E devemos aplicar essas dicas no nosso casamento a fim de que possamos assim ter um casamento duradouro, um casamento que realmente dure até que a morte nos separe. Esse é o ideal de Deus para todo casal, que nunca se separem, mas que vivam juntos por toda a vida que Deus lhes permitir aqui nesta terra. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra, que Deus abençoe poderosamente o seu casamento, que você e seu cônjuge sejam muito felizes, que você e sua esposa, você e seu esposo possam desfrutar das bênçãos de Deus reservadas para um casamento duradouro. Casamentos que duram 50, 60 anos são casamentos abençoados, são pessoas felizes que souberam aproveitar a oportunidade que Deus lhes concedeu. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida do seu cônjuge, abençoe o seu casamento
que possa você e seu cônjuge viverem juntos até que a morte os separe. Uma boa semana para você, fica mais aí uma lembrança, compartilhe este vídeo com outras pessoas, quem sabe outros casais, que você possa abençoar também nesta oportunidade, compartilhando o link, fazendo assim essa mensagem alcançar outros casais, para que tenham também casamentos duradouros. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.